Lembrando que eu comecei a pregar com base em Jeremias justamente por conta da pandemia. Diferentemente do que muitos pastores creem, que Deus não tem nada a ver com essas coisas, eu tentei mostrar que Deus é soberano sobre todas elas. E acredito sim, como diz a Escritura, que pandemias, que desgraças têm a ver com o pecado humano. Que na Bíblia, quase sempre, essas coisas são resposta de Deus à maldade humana. Em Apocalipse a gente vê isso, no Antigo Testamento a gente vê isso. Jesus fala disso nos Evangelhos, que pandemias, que doenças, que perseguições, que desgraças, que fome, guerras, tudo isso é a justa retribuição de Deus ao pecado humano. Não é que Deus tirou férias nas Bahamas celestiais, enquanto o caos se instalou. O que a Bíblia diz é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Apocalipse diz que cada tragédia é uma trombeta em que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Cada angústia que nós enfrentamos é Deus nos chamando à sua presença, a vivermos em santidade diante dele. Esse é o contexto, então. Por isso eu preguei sobre este livro de Jeremias aí durante a pandemia, né? Ainda estou pregando, hoje é o último dia. Jeremias, durante anos, 40 anos mais ou menos, ele viu o cenário de Israel, inspirado por Deus, ele disse: se vocês não pararem de pecar, se vocês não pararem de mentir, de adulterar, de roubar, de enganar os outros, de adorar imagens, de sacrificar os seus filhos, eles faziam isso, sacrificavam os seus filhos. Se vocês não pararem com isso, a Babilônia virá, suas mulheres serão estupradas, seus filhos serão mortos, seus homens serão assassinados, a lavoura destruída, o templo arrasado. É o Senhor quem diz isso. Entretanto, por outro lado, havia o falso pastor. O falso pastor dizia: Deus ama vocês, vocês são o povo de Deus. O que Jeremias está descrevendo é um Deus sanguinário. O Deus de Israel não é assim. Você não consegue mesmo ver o paralelo hoje, em nossos dias. Uma multidão de pastores que pregam exatamente a mesma mensagem que os falsos pastores de Jeremias. E justamente porque os falsos pastores dos dias de Jeremias pregavam assim, eles davam consolo, ao invés de chamar o povo ao arrependimento. Eles diziam: Deus ama vocês, Deus aceita vocês da maneira que vocês são. O povo então se sentiu animado e continuou em seu pecado. O povo não se arrependeu de seus pecados. Por quê? Eles ouviam: Deus nos ama. A mensagem que o homem pecador precisa ouvir não é Jesus te ama. A mensagem que o homem pecador precisa ouvir é: arrependa-se. O homem pecador, ele não necessita de estímulo, ele necessita de repreensão. Mas o falso pastor não fez isso. E por isso, diz o texto bíblico que Israel não se arrependeu de seus pecados e foi completamente destruído. O texto de Jeremias 52 diz que todo Israel, o que sobrou, foi deportado para a Babilônia. Apenas 4.700 pessoas sobraram daquela nação. Também um pouco de pessoas que restaram, ficaram em Israel, mas diz o texto, apenas o povo miserável, que não compunha a elite da nação e que de maneira nenhuma tinha condição sozinha de se desenvolver. Ou seja, 4.700 pessoas, cabe num prédio. Imagine isso, uma nação, o que resta de uma nação, 4.000 pessoas, isso é um pingo num oceano, é nada. É isso que Jeremias 52 descreve. O capítulo de 52 não foi escrito por Jeremias. Não foi. Mas por que ele está aqui? Por que ele foi acrescentado? Para provar que tudo aquilo que Jeremias havia profetizado se cumpriu exatamente como Jeremias disse. A queda de Jerusalém por meio de um inimigo que viria do norte, a Babilônia. Então vamos ler. Jeremias 52. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Jeoaquim havia feito. Chegou-se a tal ponto em Jerusalém e em Judá, que por causa da ira do Senhor, este os expulsou da sua presença. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um exercício? Tentem identificar aqui no livro de Jeremias um capítulo em que de maneira direta ou indireta o termo ira de Deus não é mencionado. Então explica para mim como os pastores conseguem não pregar sobre algo que é repetido à exaustão na Escritura. Verso 4. No 9º ano do seu reinado, do reinado de Zedequias,
no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército atacaram Jerusalém, sitiaram-na e levantaram torres de assalto ao seu redor. Assim a cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Ao 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo da terra. Então, abriu-se uma brecha, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Diz o texto que Zedequias tentou fugir, mas Nabucodonosor, por meio de seu exército, foi ao encalço de Zedequias, o pegou, o trouxe, juntamente com seus filhos, enfileirou os filhos de Zedequias e começou a matar um por um dos filhos de Zedequias, na frente de Zedequias. Por fim, furou os olhos de Zedequias. E Zedequias morreu na prisão. Não, ele não morreu, que seria misericórdia. Ele iria conviver os seus últimos dias de vida no mundo, com a última imagem, antes de partir para o mundo dos cegos. A última imagem que ele viu foi o pescoço do seu filho caindo. Foi o sangue do seu filho jorrando. Foi o brilho da vida indo embora de seus filhos. E tudo isso, diz o texto, não foi um acidente. Não foi uma questão política. Diz o texto que foi a ira de Deus se manifestando contra aquele povo maligno e depravado. Ok, nós temos aqui essa cena, e no final o texto termina com uma cena espetacular, e eu vou lê-la no final. Em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que as profecias provam que a Bíblia é a verdade. Este é o propósito do capítulo 52. Então, por mais que eu já tenha falado disso outras vezes, não tem como eu deixar de mencionar isso. Senão não estarei sendo fiel e não estarei expondo o texto de maneira correta. Este texto está aqui para provar que as profecias são bíblicas. Há tantas vozes no mundo hoje. Há tantas pessoas falando tantas coisas. Hoje, você liga o seu celular e você tem das mais variadas versões para enxergar e interpretar a realidade. Dos mais variados pastores, das mais variadas ideologias para tentar explicar o que é a verdade, o que é a realidade que nós enxergamos. Mas pense bem, se você quisesse, por exemplo, ser apenas profundo nos ensinos de Platão, você precisaria de anos, só Platão. Então, como nós podemos identificar a verdade? Tão limitados, tão pequenos, tão corruptos, tão ignorantes. Como podemos identificar onde está a verdade? É nesse sentido que a fé cristã, apesar de suas doutrinas, muitas delas serem complexas, a maneira de averiguar se a fé cristã é a verdade é muito simples. É muito simples. Meus queridos, homens não podem prever o futuro. Ninguém pode acertar, por acidente, 300 profecias sobre Jesus Cristo. Não pode. Não é possível. Isso não é possível. Com a riqueza de detalhes absurda, onde nasceria, onde viveria, como morreria, em que lugar morreria, de que maneira morreria. Não dá para acertar tudo isso por acidente. Jeremias acerta tudo o que ele diz, assim como todas as outras profecias. Você acha que isso é simples? Acertar uma profecia sequer? Uma só? Lembra quando a Marina, aquela esquerdista, que muitos cristãos gostam, justamente porque eles são esquerdistas? Esqueci o nome do candidato, houve um acidente de avião, ele faleceu, e aí automaticamente ela foi alçada à posição de candidata no lugar dele. Todo mundo falou, gente, essa mulher foi predestinada para ser presidente, não é possível. Havia um problema, ela havia tentado se reeleger, mas não conseguiu, ela não conseguiu ter um partido, eu não lembro exatamente, mas ela não conseguiu. Aí até eu falei, nossa gente, será mesmo? Eu falei, caramba. Aí veio uma profeta e falou, eis que te digo, a Marina vai ser presidente. Errou. O socialismo fez um monte de profecias. E é impressionante. Em todas as faculdades deste país, eles ainda continuam acreditando nas profecias de Karl Marx. É impressionante. Ele fez várias. Ele disse que o capitalismo iria implodir. E o proletário, ou seja, os operários, o proletariado, os operários, eles iriam estar em uma condição tão abjeta, tão horrível, que eles iriam se unir e se revoltar e estabelecer a revolução socialista. Nunca aconteceu. Pelo contrário,
Ao invés de se unirem em classes, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, eles se uniram pela sua bandeira. E assim, operários lutaram contra outros operários, o que provocou uma enorme crise em todos os segmentos socialistas. As profecias, uma a uma, foram caindo por terra. Ele disse que se nós extinguíssemos a propriedade privada, a produtividade iria aumentar. E a luta, a briga iria se dissolver. Porque para Karl Marx, as brigas existem, as classes existem por conta da propriedade. Por isso existe rico e pobre. Mas se você acabar com a propriedade, não há classes mais então. Então o que os regimes comunistas fizeram? Em 1917, Lenin deu o golpe bolchevique na Rússia, na União Soviética. E ele então começou a estatizar as empresas passaram a ser estatais do Estado. E no campo, tudo ele tornou coletivo, tudo. Não havia mais propriedade privada, tudo agora era repartido em comum. Veio o paraíso que Karl Marx profetizou? Não, fome. Mais de 100 milhões de pessoas morreram nos países comunistas, a maioria de fome. Sabe por quê? Porque o comunismo não funciona. Já ouviu falar da lei do menor esforço? Pense nisso. O campo foi coletivizado agora. Eu não tenho mais a minha plantação de arroz, você a sua. Não, tudo vai para o governo, para o bem de todo mundo. E agora o governo vai dar de acordo com o que cada um precisa e de maneira igualitária. Então, mesmo que você produza 100 sacos de cimento, 100 sacos de trigo por mês, você vai receber o que você precisa. Isso é muito. Você não precisa de tudo isso. Você vai receber que seja um por mês. E todos vão receber assim. É óbvio que isso leva ao estímulo da preguiça. Se fazendo mais ou menos eu vou ganhar o mesmo, é óbvio que não faz sentido trabalhar mais. Por isso, em muitos lugares, a gente às vezes fala, né, trabalhar, nossa, eu estou morrendo de trabalhar. Na União Soviética, você podia levar um tiro se você não fosse trabalhar. Ninguém queria, não era lucrativo, não compensava. Todas caíram por terra, todas. A parte teórica, a parte prática. E é impressionante, nós é que somos irracionais em seguir um livro que só em Jesus Cristo tem 300 profecias cumpridas. 300. Você lê a Bíblia e você liga a TV. Não, melhor não. Não pega o jornal da TV, pega da internet, melhor. E aí você liga, acessa a internet. Você olha o que a Bíblia diz e você vê o noticiário. Parece que a Bíblia foi escrita hoje de manhã. Hoje de manhã. A Bíblia fala sobre família, sobre os filhos serem criados pelos pais, que os filhos devem honrar os pais, e os filhos que assim o fazem são abençoados. A Bíblia fala que o casamento é uma bênção. Olhe a sociedade como ela está hoje. Ela não tem seguido o que a Bíblia diz. E note como estamos. Os jovens, eles se matam a rodo. A segunda maior causa de morte entre os jovens é o suicídio. Estamos melhores? Não estamos. O paraíso que os esquerdistas e os intelectuais profetizaram não se cumpriu. Vamos parar com esse negócio de dar umas varadas na criança. Agora o Juninho tem apenas que ser... tem que conversar com o Juninho apenas. Varadas não resolvem. E o Juninho hoje virou Chuck, não? O Juninho virou Chuck. A Bíblia é a verdade. E você pode não ter estudado muita coisa, mas esse é um preceito lógico. Ninguém pode prever o futuro, só Deus. E é por isso que você pode basear a sua vida na Escritura. Ainda que você nunca tenha lido Platão, nunca tenha lido Aristóteles, Nietzsche, Camus, não interessa. Você pode olhar e ver, peraí, como alguém podia acertar com tamanha riqueza de detalhes eventos tão longínquos, tão distantes no tempo, na cultura. Como isso é possível? Jeremias 52 é um anúncio disso. Quando Jeremias disse, assim diz o Senhor, ele estava falando a verdade. Quando você lê esse texto, e esse texto é a revelação de Deus a nós, você pode confiar, porque Jesus Cristo confirmou que este texto é a palavra de Deus. Ele faz mais de 200 citações do Antigo Testamento, chamando de palavra de Deus.
as profecias provam que a fé cristã é a única verdade. Segundo, a queda de Israel e a ira de Deus. A queda de Israel e a ira. A queda de Israel e o pecado, ou a queda de Israel e a ira de Deus? Não dá para enxergar, né? Dá? Dá. Israel foi completamente destruído. Você me ouviu aqui agora há pouco descrever o que aconteceu. Abuso, morte, crianças morrendo. Jeremias disse que Deus iria derramar a sua ira sobre as crianças e sobre os velhos. Não ia sobrar ninguém. Você acha que isso é duro demais? Você acha que Deus foi duro demais? É porque talvez você se acha bom. Os homens que se acham bons costumam achar que Deus é mau. Que Deus, ao aplicar a sua justiça, Ele é mau. O texto bíblico de Jeremias diz que o povo dizia: nós somos inocentes. Você acha isso porque talvez você não sabe o que Israel fez. E eu começo assim. Os adjetivos que Jeremias utiliza para definir Israel são os piores. Prostituta. Ele chama Israel várias vezes de prostituta. Ele chama Israel várias vezes de raça rebelde, povo maligno, depravado. Vocês têm feito o que as nações não têm feito. Vocês têm sido piores do que os gentios. Em Jeremias capítulo 5 ele diz que todos haviam se corrompido, do mais pobre ao mais rico, do mais intelectual ao mais ignorante. Todos, em uníssono, ecoavam a voz do pecado. Todos eles. O texto bíblico de Jeremias diz que todos eram idólatras. O menino mais novo pegava a farinha, preparava a massa para oferecer aos ídolos. O menino mais velho pegava a lenha. O pai e a mãe preparavam o altar. E todos juntos desobedeciam a Deus e adoravam aos outros deuses. O texto bíblico diz que todos eram fraudulentos. Eles oprimiam os pobres. Eles enganavam os mais fracos. A Bíblia diz que até as mulheres, Jeremias diz que até as mulheres arrancavam o dinheiro dos órfãos. Gente, não tem nada mais terrível do que isso, não? Por isso o texto bíblico diz que eles haviam feito coisas piores do que os gentios. Mas não para aí. Manassés foi um rei em Israel. Sabe o que Manassés fez? Manassés pegou seu filho e o colocou em um altar. Acendeu a lenha e seu filho começou a morrer queimado. Porque Manassés fez isso em oferenda a Moloque. Eles acreditavam que assim eles teriam prosperidade. Por isso, Jeremias, nos muitos resumos que ele dá para descrever Israel, em Jeremias 5:30, Jeremias diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizaram falsamente, e os sacerdotes andam de mãos dadas com eles, e é o que o meu povo deseja. Nunca deixou de existir religião em Israel. Nunca deixou. Havia muito culto, havia muita profecia, mas havia pouca fé genuína. Pouca fé genuína. O falso pastor é um personagem principal em toda essa temática. Jeremias disse assim, enquanto Jeremias falou, olha, Israel vai ser destruído, veio um outro pastor e falou, não vai, porque Deus é conosco. Deus ama o povo de Israel, isso não vai acontecer. Jeremias então disse assim, ok, tomara que o que você está falando aconteça, mas eu quero advertir você sobre um fato. Todos os profetas que vieram antes de mim pregaram sobre guerra. Todos. O profeta que pregar sobre paz, somente quando se cumprir o que ele disser, é que a gente vai saber que ele é um profeta de verdade. Mas a regra é essa. Todos os profetas que vieram antes de mim tinham uma mensagem negativa, que confrontava o povo, que chamava o povo ao arrependimento. Diz o texto que o povo preferiu escutar os falsos profetas. Gente, eu preciso fazer mesmo a aplicação para nossos dias? Ou elas não são óbvias? Não, pastor, não há ninguém oferecendo seus filhos a Moloque em troca de prosperidade. Não?
Não? Não há muitas feministas dizendo que precisam abortar seus filhos para seguir uma carreira e ganhar dinheiro? Não há um monte de cristãs, mulheres cristãs, que nem precisariam, mas que estão oferecendo seus filhos em creches absurdas. Absurdas. Se eu contar para você o que eu ouço desses lugares. Absurdas. Em nome de uma carreira. Não, mas é a necessidade. Não, muitas não são, não é necessidade. A necessidade dela é ter um Corolla. Não, não é necessidade. Não é necessidade. Necessidade, diz Paulo, é comer e beber. Tendo que comer e beber, estejais contentes, diz ele. Diz Paulo. Não é pecado ter mais, se Deus abençoar. Mas ele diz, tendo que comer e beber, você já não pode reclamar. Homens têm trocado suas esposas como quem troca de roupa. Ah, os homens, as mulheres também. Os irmãos que trabalham em fábricas aqui me contam horrores. Os homens, as mulheres também traem de maneira sistemática seus cônjuges e celebram isso. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ah, e os pastores, o falso discurso de amor deles. O falso discurso de amor. Eles dizem que eles não estão aqui para condenar ninguém. Eles não estão aqui para criticar ninguém. Eles acham que isso é amor. Não é. O amor verdadeiro é olhar e dizer, meu querido, se você continuar adulterando, meu querido, se você continuar mentindo, se você continuar nesse caminho de perversidade sexual, você vai se perder para sempre. Arrependa-se, isso é amor. Amor não é olhar para o pecador e falar, olha, eu não te julgo, eu não te critico. Não, isso não é amor. O desejo desses homens não é pela conversão dessas pessoas, é por mais seguidores, é por status. Porque é impressionante como que os pastores de hoje são a exata expressão dos falsos pastores dos dias de Jeremias. É impressionante. Eles acreditam que as pessoas vão se converter por meio de uma mensagem de amor, dizem eles. Abraços, as pessoas precisam de abraços. O drogado, o adúltero, o ladrão, o gay, eles precisam de abraços. Eles são assim porque sofreram, precisam de abraços. É o que eles têm pregado. E por isso já é comum muitas pessoas hoje, que se declaram cristãs e gays. Não é que essas pessoas dizem que estão lutando contra as suas paixões. Porque se um hétero se converte, ele vai passar o resto da vida sendo tentado por outras mulheres. Se uma pessoa que tinha paixões homossexuais se converte, ela passará o resto da vida sendo tentada. Mas não é isso que essas pessoas estão dizendo, que elas se converteram e têm paixões e estão lutando contra isso. Não. Elas dizem, eu sou cristã e sou gay. Por quê? Porque Jesus não critica, não condena isso. Todos os dias. Eu recebo mensagens no Face, no Instagram, de mulheres, de pessoas que se dizem cristãs e gays. Eu fiz acho que um post, e aí uma mulher falou, preconceituoso. Entrei no perfil dela. Mãe, conservadora, cristã. Eu não fiz nenhuma piada, eu apenas falei, olha, isso é errado, isso é pecado. Só. Preconceituoso. Mãe, conservadora, cristã, médica. É isso que essa pregação tem gerado. Não tem levado as pessoas à paz e à salvação e à mudança de vida. Olha que coisa interessante. Veja como Paulo aborda a pregação. Romanos 7, versículo 7. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. É por meio da lei que eu conheço o pecado. O que é a lei? Os 10 mandamentos, de maneira resumida. Então, quando um pastor prega a lei, ele pega um mandamento, por exemplo, sobre adultério, e começa a explicar esse texto. E criticar o adultério, mostrando que o adultério é imoral. Então, obviamente, é claro que as pessoas ficam constrangidas e se sentem culpadas. Um irmão aqui de nossa igreja, ele conta que chegou aqui à igreja todo mitidinho, achando que a vida dele estava muito boa. E aí eu comecei a pregar. Obviamente não conhecia, não estava pregando para ele especificamente, estava apenas seguindo a pregação normal aqui. E aí ele falou que ele ia se encolhendo na cadeira e falando, meu Deus do céu, gente, eu tenho que ir para o inferno.
Meu Deus, eu estou tudo errado. Eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, diz Paulo. No verso 9 de Romanos 7 ele diz, sem lei eu vivia. O que ele quer dizer com isso? Antes de alguém expor a lei para mim e mostrar os meus pecados, eu achava que eu era salvo, que eu estava muito bem. E ele diz em Gálatas 3:24, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo. Como nós somos conduzidos a Cristo? Pela mensagem do amor. Mentira, é pela mensagem da lei. Quando um pastor expõe a lei e confronta o pecado das pessoas, expõe o pecado das pessoas, as pessoas olham para si mesmas e dizem, eu estou perdido, eu estou doente, há um médico para me salvar? E aí então nós falamos do médico dos médicos. Não há sentido em falar da graça de Deus se primeiro não expormos a lei para criticar o pecado das pessoas. E assim elas têm o entendimento de que precisam se arrepender e busquem Jesus Cristo. Mas é definitivamente de outra maneira que os pastores pregam hoje. Eles pregam, Jesus te ama. Não, homens pecadores não têm que ouvir isso. Homens pecadores têm que ouvir, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ora, eu vou dar um exemplo para você de como que essa pregação é exatamente a mesma pregação do falso pastor dos dias de Jeremias, e é também a mesma pregação da igreja europeia. Na Europa, o liberalismo, a secularização da igreja, com mais o materialismo, principalmente essas três vertentes, essas coisas entraram na igreja. E tudo por quê? Tudo por quê? Porque a igreja, ela não queria ofender o mundo. O liberalismo é a crença de que milagres não existem. Milagres não existem e de que há erros na Escritura. Por quê? Essa crença vem da onde? Essa crença nasce no iluminismo. Aquele período em que o homem disse, não, o conhecimento só pode vir por meio da razão. Sendo assim, Deus não se revela. Deus não se revela. O conhecimento só pode ser obtido por meio da razão. Então, aqueles homens europeus se sentiam muito ofendidos com o discurso bíblico. E assim a igreja foi tentando se adaptar a eles. Por exemplo, Charles Darwin surge e começa a dizer que nós evoluímos. A descrição bíblica do mundo, do começo do mundo, é totalmente diferente. A descrição bíblica do começo de todas as coisas é que Deus fez tudo pronto. O homem nasce perfeito, já adulto e consciente. Os peixes, no estalar de dedos, surgem. Mas não é assim na teoria da evolução. E, obviamente, esses homens que acreditavam apenas na razão como fonte de conhecimento, não podiam conceber uma Bíblia dessa maneira. Eles diziam que a Bíblia era muito ignorante. Pastores, com medo de serem taxados como ignorantes, para não ofender o mundo, então eles disseram, não, isso aqui não é literal. Não é literal. Isso aqui é apenas uma figura, é uma parábola, uma alegoria da existência. É uma parábola sobre como, do conhecimento e por aí vai. Eles não queriam ofender o mundo. Eles queriam agradar o mundo. E o seu discurso foi se convertendo para agradar o mundo. E eles conseguiram agradar. Conseguiram. Mas ao ponto de morrer. Praticamente não há mais igrejas cristãs na Europa. Onde havia uma igreja, hoje há um cassino ou uma mesquita. Sim, aqueles muçulmanos que não se dobram a cultura nenhuma, eles estão crescendo lá. Eles não se sujeitam à cultura. Eles estão crescendo. Mas os cristãos que foram se dobrando à cultura, desapareceram. Por quê? Porque sempre que uma igreja não está disposta a morrer pela verdade, ela acaba morta. Sim, sempre é necessário coragem. Não é necessário apenas intelecto para pregar a verdade. Como eu disse para vocês aqui, o rapaz fez lá falou que vai fazer um BO contra mim porque eu falei que um homem é um homem e que uma mulher é uma mulher. Só isso. Seu preconceituoso, vou fazer um BO contra você. E esse tipo de pressão a gente sofre constantemente. Cabe a nós resistirmos. Do contrário, teremos o mesmo destino de Israel. Seremos destruídos. Teremos o mesmo destino da Europa, da igreja na Europa. Jesus disse, se o sal se torna sem sabor, ele não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Um sal que não salga,
Um sal que não salga, não presta para nada. Igreja, uma igreja que não influencia o mundo, não presta para nada. É por isso que não há mais igrejas cristãs na Europa. Terceiro, meu terceiro princípio é uma vida justa. No final de todas as coisas, a única coisa que importa é ser justo. Aqui em Jeremias 52, o autor de Jeremias 52 vai resumir todo o reinado de Zedequias. E ele resume numa frase: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lá no livro de Reis acontece o mesmo cenário. Inúmeros reis são descritos apenas assim: nasceu filho de não sei quem, fez o que era reto perante o Senhor. Ou, nasceu filho de não sei quem, fez o que era mal perante o Senhor. Sobre muitos reis não se descreve mais nada, só isso. Fez o que era reto perante o Senhor, morreu e foi enterrado junto aos seus pais. Mais nada. Toda uma vida sendo definida em uma só frase: fez o que era reto. Essa será a frase que vai definir você no dia em que você se encontrar com o seu Criador. Não será se você viveu uma vida legal. Porque eu sei, alguns de vocês querem estar aqui apenas para ouvir uma palavra de consolo para aguentar a semana. É bem provável que se você tem esse pensamento, você não vai voltar depois de alguns cultos vindo aqui. Muitos querem apenas ter status e glória nesses dias. A única pergunta que o cristão de verdade faz não é se ele vai ter dinheiro amanhã. A única pergunta que um cristão faz de verdade é se ele tem andado em justiça diante de seu Criador. Essa é a única pergunta. Você pode estar pobre, quebrado. Você pode estar sem família hoje. Mas quando você chegar em sua casa, colocar a cabeça em seu travesseiro, a única pergunta que importa é: você tem sido justo? Tem vivido em santidade diante de seu Criador? É só isso. Só isso. Sim, faltar dinheiro, faltar família hoje é uma tragédia, é muito ruim? Sim. Mas quando o céu se abrir e o Rei dos Seis surgir montado em seu cavalo branco para julgar todos os homens, você vai entender. A única coisa que importa é fazer aquilo que é reto diante do nosso Deus. Quarto e último princípio: a misericórdia de Deus. Israel está destruído. Jeremias disse que Israel seria morada de chacais. O que ele queria dizer com isso? Chacal era um animal carniceiro, comia carniça. Israel será morada de chacal. Ou seja, haveria muita gente morta pelas ruas. A única coisa viva ali seriam os chacais, comendo o pedaço de senhoras, de homens, de crianças. Gente, é uma tragédia. Um cenário de tragédia. O que sobrou da nação? 4.700 pessoas. 4.700 pessoas. Que foram deportadas para a Babilônia. Agora, esse povo está na Babilônia, praticamente extinto. Praticamente extinto. Aí, acontece isso aqui. Jeremias 52, versículo 31. No 25º dia do 12º mês do 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach, o novo rei da Babilônia, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, libertou Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. E falou a ele com bondade, e deu-lhe mais honra do que aos reis, que estavam com ele na Babilônia. E lhes fez mudar as roupas de prisioneiro. E Joaquim tomou suas refeições com o rei até o final da vida. O rei da Babilônia deu-lhe uma pensão diária, até o dia de sua morte. Antes de pregar para vocês, eu prego para o meu filho, e ele lê esse texto lá em casa. E eu estava lendo este texto semana passada com ele. Já perdi a conta de quantas vezes eu já li isso aqui. Eu estava lendo lá pela 1000ª vez. E
parecia que era a primeira ainda. Você sabe as implicações desse final? Você consegue ver a importância desse final? Quando eu morava em Goiânia, eu ia ao cinema ocasionalmente, raramente, que era quebrado, né? E aí, antes, eu não lembro qual era a empresa que administrava o cinema, eu lembro que ela passava uma propaganda de uma dessas ONGs comunistas aí que eu odeio. Mas enfim, a propaganda era legal. Era assim, um mar de concreto e havia uma plantinha lá, uma plantinha, no meio daquele mar de concreto. Era muito legal. É basicamente isso que a gente está vendo aqui. Israel está praticamente extinto, todo mundo diz, não há mais esperança, nós não vamos nos reconstruir. Uma luz no fim do túnel. No ano 37 do cativeiro, 37º, o rei é liberto, ele ganha roupas novas e começa a comer a presença do rei. Um fiozinho de esperança começa a ser desenrolado. Mas, pensa nisso. Você já viu Israel no mapa? Já viu o tamanho que é Israel? Já viu que Israel estava ali, geograficamente, numa posição muito estratégica? Tráfico de grandes nações e impérios. Explica para mim como que impérios poderosíssimos ruíram um a um. E aquela nação pequena, minúscula, que chegou a ter 4.000 pessoas apenas. Explica para mim. Como esse povo sobreviveu? Explica para mim. Todo dia tinha alguém batendo em Israel. Pior que mulher de malandro em Israel. Os filisteus, os amonitas, os moabitas, a Assíria, a Babilônia. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Explica. Antes de Israel, Judá ser levado ao cativeiro, o lado norte, que era Israel, não houve uma guerra civil, não chegou a ter no início, mas o povo foi separado. O lado norte foi destruído pela Assíria. Foi destruído de tal maneira que o rei teve que povoar a terra, porque não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Explica para mim. Agora, sabe o que é interessante? Porque este rei aqui, ele ganhou proeminência. Havia vários reis lá na Babilônia. Este rei ganhou destaque. Por que este rei? Por que ele? Porque o rei tinha algum medo. Ele via ali uma nação poderosa por trás de Joaquim, então tentou fazer uma aliança para se precaver. Nação poderosa, 4.000 pessoas? 4.000 pessoas? Não. Porque Joaquim era de uma nação pura. Pura? Jeremias diz que muitas vezes Israel foi pior que os homens ímpios, gentios de outras nações. Chegaram a oferecer seus filhos queimados. Por que isso aqui acontece? Você se lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, vou fazer uma aliança com você. Em ti serão benditos todos os povos da terra. E o meu amor será direcionado ao seu povo. O seu povo será o meu povo. Você não consegue ver um paralelo nisso na sua vida? Não? Pense nisso. Pense na sua vida antes de você se converter. Eu e você, nós éramos depravados, malignos. Há irmãos aqui que vieram do fundo do poço mesmo. E eu não posso nem contar os pecados deles para você. Então, talvez, não sei se você consiga crer que Deus salve pessoas assim. Eu não conto nem para minha esposa. Estão aqui. Explica para mim por que Deus disse para nós, vem comer à minha mesa. Por quê? Sendo nós malignos
e depravados. Você não sente vergonha das coisas que você fazia antes de se converter? Eu sinto vergonha das coisas que eu ainda faço como pastor. Qual a explicação? Para que Ele tenha nos amado, tenha nos preservado e nos colocado num lugar distinto, dizendo assim, ó, a igreja é o meu povo. Não, não é verdade que todos são povos de Deus, no sentido de que Deus é o Deus de todos os homens, óbvio, mas o seu povo é a igreja. Lembra que Jesus disse? Quem não crer em mim já está condenado. Lembra que os evangelhos anunciam? A todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, quem não recebeu Jesus, então não é filho de Deus. Sobre eles permanece a ira de Deus. É o que diz a Escritura. Não, nós não somos iguais aos homens que estão lá fora. Eles estão debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Somente isso. Um dia, eu fui ao velório de um rapaz, havia morrido num acidente de moto. E aí eu pensei, meu Deus. E o rapaz, o pessoal falava que ele pilotava de maneira prudente. Apesar que andar de moto já é coisa de gente doida, né? Eu, quando tinha 17 anos, nem carteira eu tinha uma moto. E aí, peguei um amigo meu para me mostrar para ele, no pau, alta velocidade, no máximo que a motinha conseguia. Eu tive a brilhante ideia de, no pau, fazer uma curva de 90 graus. 90 graus. Gente, quase morri. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Se tivesse morrido ali, estava no inferno. Não tinha me convertido. Por quê? Por que Deus deu aquele lugar de honra para Joaquim, o rei de Judá? Joaquim era diferente dos outros? Não era. Mas ele era objeto da graça de Deus. Por que nós estamos aqui hoje? Por quê? Porque nós fomos convidados a comer à mesa do Rei dos Reis e a receber o seu alimento, o seu sustento, a sua provisão. Porque nós somos melhores do que os outros? Não. Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, diz Efésios. E Deus nos amou, sendo nós ainda substância informe, nos predestinou. E as nossas vidas estão debaixo do controle dele. E ele nos amou não porque nós somos bons, porque Romanos, Paulo diz, Deus nos amou sendo nós seus inimigos. Não nos amaria agora que nós somos seu povo? É isso que Jeremias está dizendo. Deus amou seu povo. E por isso, Deus fez o milagre de preservar o seu povo. Meu irmão, minha irmã, do que você tem medo? Do que você tem medo? Nós somos o povo de Deus. O Senhor preserva o seu povo. Nós não vamos morrer antes da hora. Nós não vamos partir antes da hora. E ainda que pareça que nós vamos entrar em extinção, não, isso não vai acontecer. Sempre haverá 7.000 que não se dobram diante de Baal. Sempre. Sempre haverá um remanescente, diz Paulo em Romanos. Nós não precisamos andar temerosos de coisa alguma, porque o Império Romano veio, tentou nos destruir, ele caiu. Os comunistas vieram, eles tentaram nos destruir, eles caíram, mas estão de pé de novo, a gente tem que derrubá-los de novo. Impérios após impérios, um a um, vieram e mataram, tentaram destruir cristãos, de maneira que praticamente, em muitas épocas, eles praticamente entraram em extinção. Nós praticamente entramos em extinção. Mas de alguma maneira, miraculosa, Deus, durante esses 2.000 anos de puro ódio contra nós, 2.000 anos, em que sempre que os homens podem, eles tentam nos matar. 2.000 anos, Deus tem protegido a sua igreja. 2.000 anos se passaram, impérios ruíram, nações caíram, e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está de pé. É isso que esse texto diz. É isso que esse texto
anuncia, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas maldades, todos aqueles que se arrependeram e creram em Cristo Jesus são o povo de Deus, estão debaixo do favor e do cuidado do Senhor. Você crê assim? Vamos ficar de pé.